Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do SQL Server. Nessa aula nós vamos falar sobre o update ou a atualização dos campos das nossas tabelas. Apesar de já ter feito o update algumas vezes nesse nosso treinamento, eu acredito que algumas dicas ainda são necessárias. Vamos abrir o SQL Server Management Studio. E aqui no SQL Server Management Studio nós vamos começar fazendo a criação de uma tabela. Select asterisco into t, vamos colocar aqui tbtemp, from alunos. Nós vamos criar aqui uma tabela de alunos com 638 linhas. Se nós dermos um select nessa nossa tabela, vamos visualizar todos os dados que foram importados. E agora nós vamos começar a montar os nossos updates. Primeiro update da nossa tabela tbtemp set sexo igual a m, de masculino. Quando executar esse comando, o que você acha que vai acontecer? Quais registros serão alterados? Vou pressionar o F5 e você vai ver que as 638 linhas da nossa tabela foram afetadas. Se nós dermos um select na tabela, você vai ver que agora trocamos o campo de sexo para todos os registros. Acabamos de destruir a nossa tabela de dados. Tome cuidado quando você for montar o update, porque o update literalmente vai passar fogo nos registros se você não utilizar a cláusula where. Ele vai alterar todos os registros da sua tabela. Vamos deletar essa nossa tabela e vamos recriá-la novamente. Drop table. Se você não tiver um backup, você vai acabar realmente perdendo todos os dados. tbtemp. Vamos selecionar e apertar o F5. Prontinho. Agora nós vamos criar novamente a nossa tabela a partir da nossa tabela de alunos. F5, a nossa tabela foi criada e estamos prontos agora para aplicar os updates. Antes de fazer os updates, normalmente nós temos algumas necessidades. Então, select asterisco from tbtemp, where sexo igual a null. Eu gostaria de saber se nos meus dados existem informações que estão nulas. Is null. Vou dar aqui um F5 e nós vamos visualizar aqui alguns registros cujo sexo está como null. Eu precisaria então fazer a correção desses registros, pois eu não posso permitir que esse campo fique null. Esse foi um update que eu fiz antes da aula para que eu pudesse explicar para vocês. Se você não tiver nenhum update, então nenhum sexo como null na sua tabela, não se preocupe, pois você vai aprender a deixá-los null para depois voltá-los ao normal. Update tbtemp, então nós vamos fazer um update da nossa tabela temporária e nós vamos setar o sexo igual a, primeiro, eu não posso colocar, aqui eu tenho que avaliar quais registros são femininos e quais são masculinos. Se nós analisarmos os primeiros registros, até a linha 6, a Jéssica, sexo feminino. Então nós vamos definir que eu quero sexo feminino para os registros, observe, cláusula where id aluno in. Então, ou seja, eu vou colocar uma série de IDs aqui de alunos. Como nós temos uma sequência 210, 211, 212, 213, 214 e 215, ao invés de digitá-los manualmente um por um, eu poderia utilizar, ao invés do in, usar o between. O between é entre. Então, entre os registros 210 e os registros 215. Selecionando aqui, vou dar um F5, quantos registros serão alterados agora? Apenas 6 linhas foram afetadas. Se nós dermos um select agora na nossa tabela de alunos e analisarmos, somente 3 agora estão com o campo aqui null. Nós vamos novamente fazer um novo update. Então, update tbtemp set sexo igual a masculino where id aluno in. Dessa vez eu vou usar a cláusula in, que são poucos. 391,392,393. Eu sei que no SQL Server ele tem um limite, acho que de 1000 registros no in. No SQL não, no Oracle. No SQL eu não sei qual é esse limite, então se der algum erro, se você estiver trabalhando com uma massa de dados muito grande aqui, por selects, então pode ser essa capacidade que estourou. Selecionando agora o nosso update, vou dar um F5 e agora 3 linhas foram afetadas.
Se pressionarmos o F5 nesse nosso select, vamos ver que não temos mais nenhum registro sem o sexo na tabela na coluna sexo. Caso você queira dar um update para deixar um campo null, aí é o inverso. tbtemp set sexo igual a null. E aí eu posso colocar aqui where, vamos colocar para apenas um ID aluno. ID aluno igual a 391. Ao pressionar o F5, você vai ver que apenas uma linha foi afetada. Ponto e vírgula, nós vamos visualizar então esses nossos dados. Se eu selecionar agora o nosso select, novamente lá em cima, e visualizarmos todos aqueles alunos que têm o sexo como null, vamos visualizar apenas o registro 391. Se você tentar fazer um update para o sexo masculino, para esses alunos, você poderia ainda incluir uma nova cláusula aqui, and sexo is null. Quantos registros serão afetados aqui? Os 3 ou apenas um? Vou dar um F5 e você vai ver que apenas uma linha foi afetada, pois somente uma estava nula. Novamente eu vou colocar aqui esse registro como nulo. Só tenho agora uma linha. Se nós executarmos esse update sem essa nossa cláusula do sexo, observe, 3 linhas foram afetadas. Ou seja, ele repetiu o processo de aplicação da letra M para esses 3 alunos, não verificando se o sexo estava nulo porque eu não selecionei essa cláusula. Tome muito cuidado, da mesma forma que eu orientei no delete para que você fizesse consultas antes e descobrisse quais são os itens que poderiam ser alterados, recomendo que você faça o mesmo no update também. Faça selects para verificar quais alunos ou quais registros que atendem àquela condição que você vai alterar. Vamos fazer outro update aqui. Update tbtemp. Eu vou setar agora o campo sexo para letras minúsculas. Lower de sexo. Ponto, vírgula. Vou setar também, não preciso repetir o comando set, o campo nome para upper do campo nome. Cuidado, porque se você inverter aqui, colocar no campo nome o upper do sexo, então nós vamos ter o campo nome sendo eliminado. Só que para fazer isso, eu vou colocar uma faixa de matrículas aqui, where id aluno between 200 and 210 ou 290. Se não digitei nada errado, ao selecionar esse nosso update e pressionarmos a tecla F5, você vai ver que 91 linhas foram afetadas. Ou seja, todos os registros entre 200 e 290 sofreram alterações. Vamos ver. Select asterisco from tbtemp where nosso ID do aluno esteja entre, eu vou aumentar um pouquinho aqui agora, para 190 e 300. F5. Se você anotou, aqui os primeiros registros do meu select estão com letras minúsculas no nome e a partir do 200 já estão em maiúsculo. E o sexo foi feita em inversão. Nós atribuímos uma faixa para aplicar o update de acordo com esse nosso comando no where, o between. Caso você queira fazer isso para a sua tabela inteira, eu poderia fazer assim. Update tbtemp. Vou escrever na mesma linha. Set sexo igual a upper de sexo, todas as letras maiúsculas, and nome igual upper de nome. Não preciso separar, mas eu gosto de fazer essa indentação das instruções para elas ficarem mais claras. Lembrando novamente que toda vez que você fizer aqui eu não posso colocar o end, né, Alessandro? Eu vou colocar aqui uma vírgula e aí vou dizer da tabela, não preciso dar um where, não preciso, vou fazer de tudo agora. Selecionando esse nosso comando de update inteiro, F5, 638 linhas foram afetadas, porque eu fiz um update da minha tabela temporária, setando sexo igual a letras maiúsculas do sexo, vírgula, nome, campo maiúsculo do nome. A vírgula serve para que você faça um update em vários campos simultaneamente. Lembrando mais uma vez que se você fizer um comando errado, não der um where ou fizer um comando de forma incorreta, você não vai conseguir recuperar os seus dados se você não trabalhar com a transaction. Eu estou repetindo essa informação, se você já assistiu isso em aulas anteriores é porque você está acompanhando o curso na sequência. Mas quem enxergou ou está aqui exatamente nessa aula ainda não recebeu essa orientação.
Para que eu possa desfazer uma ação, eu preciso criar uma transação, que é tema de uma aula futura. Vou apagar a minha tabela temporária e agora temos o nosso banco de dados como estava no início da aula. Vou salvar esse nosso conteúdo, esse nosso script para aulas. Você vai conseguir fazer o download dele lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esqueça, update, delete, sem dúvida nenhuma, tem que ser com where. Grande abraço, até a nossa próxima aula.